Fala, seus Maradona, tranquilidade? Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aqui do meu lado, meu camarada, o Rafa Reis. Salve, Pimenta. Suave, mano? Tranquilidade, você tá bem? Estou bem, cara. E você? Tô bem, graças a Deus. Bom. E ali na nossa máquina do tempo, nosso Delore, nosso camarada, o Criudones. Tudo bom, Criudon? Tranquilo, de novo aqui pra mais um episódio aqui. Hoje vai ser da hora, hein? É isso aí, hoje é só um uau, hein? Hoje vai ser um papo animal. Rafa, fala pra gente quem que é a nossa convidada mais que especial de hoje. Cara, hoje a gente tá com a Joyce Hashimoto, que ela é psicóloga comportamental e adestradora de cães. Seja muito bem-vinda, Joyce. Obrigada, gente. Obrigado por ter topado trocar uma ideia com a gente. Esse bando de nego louco aqui. Mas obrigado por ter vindo aí. Imagina. É só eu fazer um momento jabá aqui rapidinho, tá? Que a gente tem um apoio da... Apoio não, a gente chama de... Parceria. Parceria. A gente tem uma parceria com a Escal, você que toma suplementação ou tá procurando um suplemento de qualidade, vai começar a treinar. Tem um site deles aí na nossa descrição e tem o nosso cupom também da Escal, que é o Dona Mara 20, né? Cupom Dona Mara 20. 10. Dona Mara 10%? Isso. Os caras podiam aumentar 20, né, para nossos ouvintes, telespectadores, né? Vamos trocar uma ideia. Por enquanto, a Dona Mara 10, nosso cupom, toda compra que você fizer no site, você coloca nosso cupom, você ganha 10% de desconto no site inteiro. A gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é um luthier aqui de São Paulo. Então, se você tem instrumentos de corda, precisa dar uma regulada, entre em contato com ele, vai estar na descrição também. E a gente tem uma parceria com o Cerveja Azul, que é um bar de músicas autorais que tem aqui em São Paulo, na Moca. Então, se você não sabe o que fazer no final de semana, entre no Instagram deles, lá no Cerveja Azul, e no site também, que é o cervejaazul.com, vai ter toda a programação. E se você tem uma banda e quer fazer um som com uma estrutura bacana, só deixar lá seu som com eles, vocês vão apreciar e chamar você para poder fazer um som para sua galera. E já deixa o like no vídeo, compartilha, se inscreve no canal, que é muito importante, isso ajuda muito a gente aí como criadores de conteúdo, porque o YouTube é foda, a gente faz um puta corre, você se inscrevendo, isso ajuda muito a gente, e compartilha também, e o nosso QR Code, Exatamente, não né? Tem o esquece QR Code também, você que gosta do nosso trampo, quer dar uma patrocinada, só colocar lá o celular no QR Code, será de muito bom grado aí, né? Qualquer coisa que você doar pra gente, e tem nosso canal de cortes, né, Pimentinha? Isso, Rafa. Tem nosso canal de cortes pra você que não consegue assistir o episódio inteiro. A gente vai deixar os melhores momentos do nosso canal de cortes, Dona Mara Cortes Oficial, tá? Lembrando que finalizando o episódio aqui, já vai estar liberado os cortes aqui com a Joyce lá no nosso canal de cortes. É isso aí, Rafa. Manda bala. É isso. Então, Joyce, como que é ser uma psicóloga comportamental de animal? Eu nem sabia que isso existia. É sério mesmo. Eu falei, porra, Cachorro Dog tem depressão também, velho. Tem cachorro, tem Não, depressão eu sei que também. cachorro fica triste, né? Você percebe, principalmente cachorro, né? Que eu acho que demonstra mais, assim, pelo menos do meu ponto de vista. Mas não sabia que existia uma profissional que tratava exatamente desses pontos, assim. Sim, sim. O meu foco é justamente o comportamento dos cães, né? Tem o adestrador que trabalha ali com obediência básica, comandos. Uhum. E tem o adestrador que trabalha também com comportamento, né? E o meu foco é esse, porque eu sou formada em psicologia, eu sou psicóloga comportamental, e aí o foco é comportamento dos cães. Cara, mas você fez o de psicóloga de humano, pra e humanos. aí você faz uma pós ou não? Ou como que seria pra você virar uma psicóloga de animais? Então, eu fiz a faculdade de psicologia para humanos, Aham. né? E dentro da psicologia tem uma matéria que se chama psicologia experimental, que a gente trabalha com o comportamento de animais, né? Que no caso um ratinho. Então eu fiz o condicionamento de um ratinho, de um Whister. E aí eu fui vendo, olha, a base de condicionamento é igual de animais e humanos. Então acho que eu posso aplicar isso em cachorro. Aham. E aí terminei a faculdade e tudo mais, e aí fui procurar um curso de adestrador. Então eu fiz a faculdade de psicologia e um curso voltado para adestramento. Entendi. Adestramento. E aí foi que eu comecei a trabalhar mesmo. Aí uniu uma coisa na outra e foi que Unir, isso. Caramba. Agora é adestramento, eu vejo o comportamento dos humanos, dos tutores, que geralmente é reflexo, né? O comportamento do cachorro, reflexo do comportamento dos tutores. Então eu junto os dois e faço um trabalho com todo mundo ali. foi. Que legal. E quando você tava lá, quando você começou a trabalhar nessa área,
Não, quando você começou a estudar nessa área, assim, qual que foi a coisa mais, assim, qual que foi a coisa mais desafiadora que você teve ali? Você falou assim, caramba, eu não imaginava que eu ia esperar por isso ali, né? Quando você estava estudando nessa área comportamental de animais, né? Quando eu tava estudando, Isso. coisa mais... Deixa eu te colocar um... Ali, assim, coisa que você falou, caramba, eu não imaginava que era essa pegada. Então, quando a gente estuda, é diferente de quando a gente começa a trabalhar com isso, que aí é quando a gente se depara com situações que a gente não esperava, Uhum. né? O mais difícil mesmo é quando você pede para o tutor fazer alguma coisa e ele não faz. Tipo a lição de casa, assim? Você... Porque não tem muita mágica com cachorro. Uhum. Se só o adestrador treinar, o cachorro vai obedecer só o adestrador. Não vai obedecer os tutores, né? Sim. E Ah. isso acontece muito de a pessoa falar, olha, eu tô te pagando, eu quero que você arrume o meu cachorro. E aí chegando lá você fala, nossa, mas como assim, né? Como que a pessoa não quer fazer os exercícios, ensinar o cachorro dele e quer só pagar, mas assim, como, né? Sim. Então, tem a lição de casa, né? Você ensina como é faz. igual criança que vai pra escola, volta por lição de casa, e cachorro também, tem lição de casa pra fazer durante a semana. Então, Joyce, uma dúvida que eu sempre... Você falando, né, que os donos, os tutores, né, eles têm que fazer lição de casa e tal, me lembrou muito de um caso, não num caso específico, mas a questão dos pitbulls, assim, né? Quando sempre que rola Aquela época dos pit boys lá? Não na época, mas até hoje, tipo, sei lá, ele ataca alguém, é da família, mas fala, pô, ele sempre foi bonzinho, sempre foi bem tratado, e sempre fica aquela, porra, será que foi mesmo? Porque a minha visão é isso, né? Os animais são reflexos de como eles são tratados dentro de casa, enfim. O pitbull, ele tem um fiozinho desencapado ali, de alguma forma, que ele age de uma forma mais agressiva, independente se ele for bem tratado ali desde pequeno, ele tem algum instinto ali a mais que ele possa ser Mudar de agressivo em algum determinado ponto, Sim. assim, ou... Porque eu acho difícil isso, né? Porque, não sei, como que seria, assim, essa questão? Então, tem muitos pontos aí para ser tratado, né? Quando a gente fala de cães de raças mais fortes, como Pitbull, Rottweiler e outros, né? O primeiro ponto é que é um cachorro muito dominante. Não é um cachorro para qualquer pessoa ter. Então, é um cachorro que entrou na moda e a pessoa fala, ai, é lindo, eu quero ter um cachorro desse, vou me aparecer por aí com meu cachorrão. Pega o cachorro, coloca na guia e sai andando e, é só dar amor pro cachorro. Não é só dar amor pro cachorro. Um cachorro desse precisa de obediência. Ele precisa entender os limites dele, tem que ter regras. Senão ele vai ficar te testando o tempo inteiro. E uma hora que ele conseguir ganhar de você, ele vai entender, olha, eu sou mais forte que ele. Então eu mando aqui. Né? Então esse é o primeiro ponto. Que não adianta você só dar amor e carinho pro seu bichinho. Né? Você tem que educar ele desde pequenininho. Senão ele vai te testar e uma hora vai dar ruim. Mas isso é particular dessa raça. De raça, das raças, tipo, de raças mais fortes. Você vê também alguns exemplares de cachorro pequenininho que isso acontece. Só que como é um cachorro pequeno, as pessoas não ligam. Porque, ele me mordeu, mas... Sim. Você tá falando do Pinscher, né? Também. Pinscher também gosta de ser invocadinho. Mas não é porque, é um Pinscher, ele vai ficar invocadinho e ele vai atacar todo mundo, né? Sim. Tem a questão de um temperamento mais forte. Se você educar ele direitinho, fizer uma boa obediência, ele vai ser um cachorro legal. Porque foi aquela coisa que a gente tava falando, né? Porque às vezes a gente fica refém do próprio cachorro, né? O Zé que fale, né? Que você não pode entrar nem na cozinha da casa da mãe dele. Isso tem bastante. E tem uma outra questão também. Acontece muito de cruza indevida. Quando uma raça entra na moda,
Acontece muito de cruzas de fundo de quintal. Acho que vocês já ouviram falar, né? Já. Pessoas que não entendem de raça, nada, e começa a procriar o cachorro. E aí dá os problemas genéticos, né? Isso conta muito também. Mas como seria uma cruza indevida, né? Você falou, né? Indevida de mãe com filho. De parente. Entendi. Da mesma linha ali, da mesma. E aí, Entendi. E aí acontece de ter problema. Psicológico, assim, É. de uma certa forma. Caramba, não sabia que tinha isso. Tem. Da mesma. Tem bastante. A gente tava falando antes de começar aqui, né? Que você falou que até que não sabia, né? Que cachorro tem depressão, né? O que pode ocorrer pro cachorro começar a ter depressão? Várias Os sintomas, coisas. assim, o que pode acontecer? O que pode acontecer? Vamos falar primeiro do que ocasiona a depressão no cachorro, né? Uhum. São várias situações, como por exemplo, o tutor mudou de casa. Então, até a adaptação desse cachorro na nova casa, ele fica ali no estado mais depressivo, porque ele não tem o cantinho dele, que ele não reconhece aquele ambiente, então ele pode ficar mais quietinho ali. E isso tende a passar depois que ele se adaptar ao local. Sim. Geralmente também quando a pessoa, um casal, né, tem um cachorrinho lá, e aí a mulher engravida, nasce o neném e deixa o cachorro de lado. Né? Então, ele fala, ué, antes era só eu, agora não me dão atenção, não me deixam chegar perto do neném, né? Que muitas vezes o pessoal vai pegar pelo, essas coisas, e não deixa se aproximar da criança. Vai machucar, Vai pode machucar. morder. Aí ele vai ficar depressivo também. Uhum. E como é que faz pra curar isso, né? Tipo, os tratamentos pra poder tirar essa depressão do cachorro? Isso depende muito de caso para caso, né? Porque um cachorro não é igual gente, que não tem uma fórmula única. A gente tem que verificar qual que é o problema, o que ocasionou, qual é a gravidade do caso, né? E aí a gente entra com um trabalho, às vezes, de ambientação, socialização, para o cachorro entender que aquilo lá não é algo ruim para ele. Então, através de associações positivas, a gente faz essa recuperação do cachorro que está com a depressão. Você já pegou algum caso assim pra você cuidar? De algum cachorro bem depressivo, assim? Uma coisa que você pode contar pra gente? De cachorro depressivo, já peguei casos. Era uma fase que com certeza ia passar, que é quando morre um outro cachorrinho, né? Isso é verdade. Morre um cachorrinho, aí aquele que tá lá se sente solitário, não sabe o que tá acontecendo direito, e aí ele fica deprimido. E aí tem que dar mais atenção para ele, fazer ele entender que não é algo ruim, né? Que ele não tá ali sozinho, que ele não precisa ficar ansioso. Você falando disso até desse caso de gente ter um cachorro que um irmão, né, um irmãozinho ter falecido. Eu lembro que eu morava num prédio e a dona do prédio, né, que era aqueles prédios de 4, 5 apartamentos, né? E a dona do prédio, ela tinha 2 cachorros grandes que ficavam no terraço, né? E os 2 ficavam juntos. Aí teve um que ficou doente e morreu. Meu, o outro passava a noite inteira chorando. Não deu 2 meses, o outro faleceu também. Acontece. Caralho. Começou, chorava a noite inteira, assim. Aí passou um tempo, ele ficou doente e morreu. É engraçado que a depressão ela chega a afetar a saúde do cachorro, né? Do animal, né? E Afeta. acaba prejudicando, né? Já viu casos de o tutor estava muito doente, faleceu, aí o cachorro logo na sequência adoeceu e foi também? Tem Nossa. bastante. Caramba. Pelo que você falou, me corrija se eu estiver errado, parece que o trabalho é muito mais em cima do tutor do que do animal. Creio eu, não sei se eu tô errado. Sim. Que a forma que você falou, a forma que tem que lidar com ele, essas coisas, eu acho que vai muito. Por isso que deu muito certo, então, né? Você ter feito psicologia e ter ido pro nicho de animais, porque Sim. você trabalha mais no próprio tutor mesmo, né? Sim, sim. A família legal no isso. geral. Sempre procuro saber a história deles, Sim. como que é o relacionamento de cada pessoa com aquele animal, Sim. para poder entrar
com um trabalho mais assertivo. Pô, legal. Pô, que da hora. O adestramento, como você faz tudo? Desde o que o tutor pedir, você faz o cachorro... Qualquer coisa, assim. Ensinar a rolar, essas coisas, tipo, tudo. Também. Mas Eu é muito mais chego comportamento, sempre- talvez, né? O meu foco é mais comportamento. Uhum. Mas se a pessoa quiser também, eu quero ensinar truques pro meu cachorro. Dá patinha. A patinha, rolar, cumprimentar. Você quer ensinar? Então tá bom, então vamos lá. Ensino também. Mas geralmente, o pessoal que me chama, eles me procuram justamente porque eles sabem que o meu foco é o comportamento. Então eles já são mais específicos no que eles querem. Entendi. Quais são os principais erros que as pessoas cometem ao tentar educar o próprio cachorro? Os principais erros que eles cometem Sim. é recompensar o cachorro na hora errada. As pessoas acham que os cães são como as crianças, os bebês. E assim, as pessoas podem tratar aquele cachorro como um bebê, só que um bebê cão, não um bebê humano. E esse é o problema. O problema está na comunicação entre cão e dono, né? E o tutor. Que aí o tutor chega, o meu cachorro tá morrendo de medo ali porque fez um barulho de fogos. Ele vai, pega aquele cachorro, não fica assim, meu bonitinho, não chora, mamãe tá aqui. E aí pronto, você acabou de recompensar um comportamento de ansiedade, de medo do cachorro. E o certo qual seria fazer nesse caso? Nesse caso, ficou com medo, você fica ali na presença do cachorro, porque você também não pode deixar ele desamparado, mas você não pode também pegar ele e agradar ele, porque a cabeça do cachorro, quando você agrada ele, ele entende, olha, eu fiz certo, porque minha mãe me pegou no colo. Então, toda vez que eu quiser que ela me pegue no colo, eu vou ter esse mesmo comportamento. Isso é inconsciente no cachorro, né? Nossa. E aí ele começa a repetir aquele comportamento, e aí todas as vezes a mãe dele vai lá, pega, recompensa aquele comportamento errado, e aí pronto, condicionou já daquele jeito. Acho que ele vai criando associação, né? É. Ele repara nisso e fala, opa, eu sei que é por aí que eu tenho que ir, então... É. Caramba. E gatos também têm esses problemas também? Gatos Ou não? tem. Porque o gato, ele já gato é tem- mais diferente. Por isso que eu até diferente, perguntei, né? Porque o gato ele já é muito mais na dele, assim, né? Ele Ele tem fica aquele lance de no ser mais momento independente, né? Ser Sim. mais... Sim. A conduta com o gato é bem diferente. dele. Uhum, São outras formas de se lidar do que sim. com o cachorro. Mas tem também essa questão da recompensa também. Tem, Influencia da mesma tem. forma também, Sim, né? o condicionamento, a base do condicionamento é o mesmo para humanos, cachorro. Todo mundo é mamífero, né? É. Então Sim. a base é a mesma, só tem algumas coisinhas que mudam aí, que é a forma de você se comunicar com o cachorro para ele entender o que você quer dele. Ô, Joyce, eu queria fazer uma pergunta. Assim, ultimamente, de uns tempos pra cá, assim, digamos 10 ou 15 anos, assim, tá tendo muito aquela coisa de humanização do animal, né? Na sua visão, você como uma pessoa que trabalha nessa área comportamental, como é que você vê isso? Se é benéfico pro animal, aquela coisa de levar o animal, como se o animal fosse uma pessoa, né? Dormir na mesma cama, levar ele pra, sabe, assim, Festa de aniversário. festa de aniversário pro cachorro, aquela coisa assim. Uhum. Na sua visão, isso é prejudicial pro cachorro? Ou tanto faz, tanto fez? Então, as pessoas costumam confundir muito o que é humanizar o bicho, né? Humanizar o bicho não é você levar ele para uma festinha de aniversário do outro amiguinho cachorro. Porque isso não vai fazer mal para ele tanto faz. Ele só vai num lugar que tem gente maluca, cachorro correndo o tempo inteiro pra lá e pra cá. Que é ótimo. Gente, o cachorro não sabe o que é aquilo. E pra ele tá tudo bem, porque ele vai lá pra comer um monte de coisa, Sim. né? E as pessoas acham que isso é humanizar o cachorro.
A humanização do cachorro se dá quando você coloca nele coisas que são do humano. Por exemplo, o meu cachorro vai ficar com raiva de mim e não vai querer olhar para minha cara mais porque eu deixei ele em casa e saí. Entendeu? Quando você atribui sentimentos para o cachorro que são dos humanos. Isso é humanizar o cachorro. Ah, entendi. Então você acha que o seu cachorro tá ali gostando de alguma coisa porque você tá gostando. Então você projeta no seu cachorro os seus elementos. Sim. Tá? Então isso é humanizar o cachorro. Isso é prejudicial por quê? Porque não é do cachorro, não é da natureza dele aquilo. Né? Agora, você colocar uma roupinha no cachorro não tem problema nenhum, isso não é humanizar. O cachorro não tá entendendo nada. Pra ele tá tudo bem, tá colocando roupinha, tá tendo atenção, ganha comidinha, tá tudo certo. Dorme no hotelzinho de cachorro lá, festinha do cachorro. Vai pra festinha dos amiguinhos, tudo ótimo pra ele, que ele vai comer um monte. Tá É que nem ligando. a gente recebeu aqui um veterinário, né? O Thiago Carvalho. Um abraço, Thiago. Doutor Doliro É brasileiro. o doutor do Lírio Brasileiro, a gente chama ele. E a gente conversou sobre isso, né? Aí, papo vai, papo bem, assim, aí chegamos na conclusão de que, não fazendo mal pra ninguém, não fazendo mal pro animal em si, e nem pras outras pessoas, né? Então é válido, né? Sim, é justamente isso. Também tem um monte de gente que vai ganhar justamente dinheiro em isso. cima disso, então tá bom, Tá né? tudo certo. Então é porque é justamente isso. Não vai fazer mal pro cachorro pôr uma roupinha, ir numa festinha, dormir na cama. Isso não tem problema. Agora, o que tem problema é você achar que o seu cachorro tem os mesmos sentimentos, tem as mesmas necessidades que você. Porque você projeta isso nele. Sim. Aí que tá o problema. Entendi. Mas o cachorro tem também umas atitudes meio humanas, assim, Tem. né? Fica meio chateado, assim, Sim. quando você faz alguma coisa, você percebe. Você fala, caramba, ele ficou mal mesmo, tá ligado? Né? Tá bravo comigo, né? Tá bravo, tirei o negócio dele, mas... que também, realmente. né? Tem Mas- gente que abusa do coitadinho, ele vai ficar nervoso mesmo. Às vezes, por exemplo, assim, acho que nessa questão de humanização, às vezes você tá fazendo alguma coisa lá que você tá nervoso fazendo, aí o cachorro vem e fica em cima, você, sai pra lá. Aí você se sente mal, você fala, caramba, né? Pô, briguei com o cachorro, né? Aí você vai lá e fala, desculpa, briguei com você, assim. Mas é uma coisa muito, tipo, natural, assim, de tipo, como se você se sentisse mal. Fala, caramba, ele não tinha culpa, né? Tava lá e eu briguei com ele assim. Isso pode se considerar humanização também? Pode. Até porque você briga com o cachorro, ele não entendeu nada, porque que ele tomou uma bronca. E ele só entende que tomou bronca porque você gritou com ele, pelo seu tom de voz. Sim. Aí ele vai, daí a pouco ele tá de boa lá, já tá brincando, tá vendo os passarinhos passar. Aí você vai lá e começa a agradar ele. Pra ele, você tá recompensando o comportamento dele de olhar o passarinho passar. Então ele não sabe nem por que você tá agradando mais. Mas o cachorro, ele sabe quando ele faz coisa errada também. Então, sabe, não sabe? Ele sente. Que nem tem um vídeo que viralizou muito. Tem um vídeo que eu achei muito foda. Eu acho que vocês já devem ter visto, que é o tutor, assim, ele coloca ele tem 4 cachorros. Aí ele e os 4 sentados na frente dele, ele tá com. Eu já ele tá vi, eu assim, acho. olhando. Vou fazer uma pergunta, eu quero que seja sincero, não sei o quê. Aí ele tira uma carta, assim, toda mordida, assim. Quem foi que comeu isso aqui? Aí só sai assim, de cabeça baixa e sai, fica os 3. Acho esse vídeo não sei se você já chegou a ver esse vídeo. Viralizou pra cacete, assim. E o cachorro, ele sabe também quando ele faz coisa. Não só por causa do vídeo, mas eu tenho um cachorro também, na casa dos meus pais, no caso, né? E quando ela fazia alguma besteira, ela já sabia, já. Que eu chegava, ela já me olhava meio... Acho que eu já olhava, puta, o que você fez, meu? Aí você ia na cozinha, assim, o lixo jogado, assim, fala, puta que pariu. Pela cara ela já sabia, assim. Mas o animal, ele tem muito isso, né? Tem. Alguns traços, né? Que nem eu tava falando antes, de meio humanoides, assim, né? É porque eles convivem com a gente, então eles acabam observando muito o nosso comportamento e eles imitam muitas coisas da gente, né? Sim. Então acaba também se parecendo um pouco. Aquela coisa que você falou, né? Assim, às vezes o dono, ele reflete o que o dono é, né? Às vezes a pessoa é muito violenta, ele acaba sendo violento por causa Sim. da referência que ele tem, né? Que nem tem muita gente que
ela fala gritando com o cachorro o tempo inteiro. Aí chega pra mim, Joyce, meu cachorro late demais. Aí eu só fico escutando, né? A pessoa falando. E aí, daí a pouco o cachorro faz alguma coisa, ela já começa a gritar com o cachorro. Eu falei, então, seu cachorro tá te imitando. Mas como que ele tá me imitando? Eu tô dando bronca porque ele fica que nem um louco latindo pra lá e pra cá. Eu falei, então, porque os cachorros imitam os tutores, né? Vocês convivem. E ele não pode falar, ele não pode gritar com você, então ele vai latir. Sim. Então é bem isso. É, tem aquela reflexão, né? Tipo, pô, Tem algum caso, assim, que você lembra, assim, especial? Ou engraçado, sei lá, curioso, assim, sei lá, de alguma tutora lá, o tutor que foi te pedir ajuda e... você falou assim, não, o problema não é o cachorro, o problema é você. Eu acho que o cachorro precisa de outro dono. Isso acontece bastante. Tem algum caso Isso especial, acontece assim, que você lembra? bastante. Não, tem alguns casos que a pessoa chama para fazer o adestramento. Aí eu chego lá para fazer e falo, mas o cachorro não tem problema. O cachorro não tem problema nenhum. Ah, não, Joyce, mas é que quando você tá aqui, ele faz tudo certinho. Mas comigo ele apronta não sei o quê. E aí você vê que às vezes não é necessidade do cachorro, é necessidade do tutor de falar sobre o cachorro dele, de ter aquele tempinho para uma distração. Isso tem bastante. Cara... Sim. Joyce, deixa eu perguntar a Joyce lá atrás agora. Como você foi parar na psicologia, assim? Como Você que eu decidiu, fui parar você na decidiu psicologia? virar psicóloga? Foi assim, esse início. É aquela coisa, né? A gente sai do colégio, o que eu vou fazer da vida? E nessa época ainda não pensava em trabalhar com cachorro. Não Nem pensava. sonhava com isso, né? Não. Eu sempre gostei muito de bicho, sempre tive cachorro, sempre tive muitos cachorros de uma vez, assim, a vida inteira. Nasci no meio dos cachorros. Mas nunca pensei em trabalhar de fato. Pensava às vezes em ser veterinária, mas aí tinha algumas coisas que não iam dar muito certo comigo. E aí eu falei, não vou. E eu gostava também muito dessa questão de lidar com as pessoas, né? E aí eu fui fazer psicologia. Foi isso que a psicologia entrou na sua vida. Foi assim. Vai fazer psicologia, eu vou. E aí fui partir para outras áreas, fiz hospitalar, trabalhei em hospital, em clínica, escola, Então você antes chegou a atender de... ainda. Cheguei a atender. Ah, legal. Cheguei a atender. E aí falei, não, vou trabalhar agora com cachorro mesmo. Peguei ali a minha parte comportamental. É mais fácil trabalhar com cachorro que com ser humano, né? Verdade, o que você acha? O vezes- que você acha mais fácil lidar com humanos ou com animais? Agora que você tá mais focada na parte pet, assim. Então é que tudo depende, né? Tudo depende da pessoa, tudo depende do animal. Não posso falar que é mais difícil trabalhar com pessoas do que com os bichos. É que como a linguagem é diferente e cachorro é condicionamento. Você vai, faz tudo e pronto. Você condicionou ele, fez repetição. Ok, resolveu. Com humano, não. Você tem que falar com ele tem que querer, ele tem que entender, ele tem que absorver as coisas. Então, é isso que é mais difícil, né? Que dizem que é mais difícil no ser humano. Mas tudo tem as suas dificuldades aí no meio do caminho. Cachorro e humano Eu também. senti que ela não quis responder. Não quis se Ela rodou, comprometer. Rodou, saboretou aqui e ali, mas tudo bem, não tem problema. Você falando Mas a gente sabe que os animais é muito mais fácil. Um monte de nego com problema, né? Aí termina com a mulher, aí fica lá chorando. O cara faz bosta o relacionamento inteiro. Aí termina, mas. o cachorro não fala, né? O cachorro só é O ser humano comportamento. é muito mais complexo. Sim. Sim. Você falou desse. Referente ao seu comportamento animal, né? Eu lembro que eu tava. Até te mandei a foto no dia, né? Eu tinha uma ex-namorada minha tal, e ela tinha um monte de cachorro tal. E ela tinha um cachorro bonito, não lembro qual raça que era. Que mordeu seu nariz?
Já caguetou, já construiu. É que eu olhei pra você, eu vi cicatriz. É não verdade. chegou? E ela falava assim pra mim assim, ó, mano, pode brincar com todos os meus cachorros, mas o Otto, você só não põe o rosto na cara dele. E eu, tá bom, aí, bebendo vinho na casa dela, tal, não sei o que, os cachorros pulando assim na casa, tal, ele tá risado. Aí, tal, e beleza, tal, não sei o que. Aí, e o meu cachorro, eu brinco com o meu cachorro, faleceu que eu tinha comentado com você, eu brincava com ele, colocava o rosto, aí eu falava que o meu cachorro tem ética, né? Aí eu brincava, aí por um instante eu ali bebi vinho e tal, dela falou assim, eu vou fazer uns salgados ali pra gente, você quer? Eu falei, quero. Ela foi pra cozinha e tal, e ele tava no sofá, eu brincando com ele e tal, não sei o que. Por um segundo eu esqueci que era meu cachorro. É que não era meu cachorro. Eu botei o rosto na frente dele. Meu cachorro me dá uma mordida no nariz, mano. Tá feio, mano. É, eu sei. Não feia. Assim, mas você olha, tipo, você fala, quem sabe da história vai olhar pra nós. Agora Eu você bêbado de vinho, nariz sangrando assim. Aí ele me manda uma foto, mano. Ah, mas tirou Papel um higiênico, pedação do nariz, né? Eu senti a pele saindo assim. Esse é um erro das pessoas. Mas eu... Muito comum. Muito comum. Porque se expor muito, você disse? De ir com o rosto no cachorro, de, sabe, muito de frente, porque às vezes Ele se sente intimidado. intimidado, é um cachorro às vezes medroso, na maioria das vezes é um cachorro muito medroso. Então que você pega ele com tudo e vai assim, imagina um gigante na sua frente, fazendo isso em você, cadando você e fazendo assim com a cara. Aí Com você a vai cara. no- o cachorro vai no instinto, né? É. Mas assim, é porque, Então. porque o meu era. Ele brincava com o meu assim, de botar o rosto, mas eu tava acostumado, ele sabia que não ia fazer mal pra ele e tal. Só que por um instante eu esqueci que era o meu cachorro, né? Eu brincava de um jeito, aí fui e tal, coloquei o rosto. Nossa. Quase perdeu o nariz. Nossa. Acabou com a meia-noite. Quer levar pro hospital, velho? Não, precisa não. Vou em band-aid aí, tá bom. Hemorragia. Só leve a. Levanta a pelinha e coloca aí. Mas uma vez. Fala, Não, pode falar. Não, uma vez, esse lance de você chegar no cachorro, me falaram que você tem que chegar com a palma virada, assim, né? Pro cachorro cheirar antes do que você chegar assim, né? Não sei se isso se é verdade. Isso eu aprendi isso quando era molequinho, assim. Acho que deve fazer sentido isso, talvez, né? É. Ele sente como se você chegar, não sei o quê. Já que ele passa a mão assim na É, cabeça e dele, eu assim. fiquei com isso gravado na minha cabeça. Então, qualquer lugar que eu vou brincar com o cachorro, meu, é instinto, meu. Vou lá e faço assim, dou pra Assim. ele cheirar, assim, pra ele, sei lá. Mas isso é real mesmo? Então, Só me enganaram É. e eu E levou isso pra por frente. 37 anos. Isso não é verdade. então, você fazer assim pro cachorro é menos pior do que você fazer assim. Mas essa informação é uma informação de senso comum. Né? Então, o ideal mesmo para você se aproximar de um cachorro é agir natural. Você chega, vai perto dele, deixa ele te cheirar, finge que ele não tá nem. Finge que você não tá ali. E ele também não. Deixa ele te cheirar, não olha para ele, não chega fazendo carinho, nem dando a mão. Tem cachorro medroso que, se você fizer isso, por cima, ele. Acho que é um ataque. E aí ele, cachorro reativo, vai te avançar. Então, o ideal é chegar e fingir que nada tá acontecendo. Aí o cachorro se soltou, já fez o reconhecimento, tudo bem. Até que eu tinha uma coisa que eu até tava. Antes de vir pra cá, eu falei assim, não, vou perguntar isso pra Joyce. Eu tinha aquele cachorro meu, né? Que teve a convulsão lá e faleceu. Ele chegou em casa, ele era pequenininho, né? Aí, só que minha mãe acha que a mulher tinha batido nele, na cabeça dele, porque ele era meio desmiolado. Tinha batido na cabeça dele, porque ele tinha ele era pequenininho, né? Aí acho que deu pro filho, tinha ganhado, o filho dessa amiga da minha mãe tinha ganhado o cachorro. E ele pegou e foi brincar com o cachorro, e o cachorro mordeu dele. Aí a mulher deve ter batido nele, não sei o que, e deu ele. Aí minha mãe pegou. Aí tal, aí, beleza, assim, tal. E o tempo passa, cresceu assim, minha mãe levava ele no pet lá, pra ele tomar banho, voltava com a gravatinha, aquela coisa fofa, né? Tal, não sei o que. Aí teve ele sempre foi assim, durante uns 8 anos, assim, né? Sempre ia no pet, tomava banho uma vez por mês, tal, não sei o quê. Aí teve um dia que ela sempre levava no mesmo pet shop. Teve um dia que mudou o dono, mudou os funcionários. E chegou lá. E aí minha mãe foi buscar ele e ela falou assim, a gente não consigo dar banho nele, não. Como não consigo dar banho nele? Todo mês eu trago ele aqui, ele vai dar banho. Ah, não consigo dar banho nele aqui. A partir daquele dia,
ele nunca mais ia conseguir levar ele pra tomar banho. Em nenhum lugar? Em nenhum lugar. Você passa na frente de pet shop, ele sente o cheiro e já fica nervoso. Aí a gente pensa assim, o que será que aconteceu nesse pet shop? Porque ele ia, assim, ele sempre era um cachorro chato, dessas coisas. Mas ele tomava banho normal. E depois desse dia, nunca mais ele conseguiu. Nunca mais. Aí você ia nos pet shop, você contava a história. Os caras, não, traz aí, eu dou um banho nele aí. Aí você leva lá, não dá pra dar banho nele, não. Ah, não consegui. Aí eu levei ali Dá na. uns 2 Dramin pra ele, cara. Tô zoando. Aí, mano, eu não sei. Aí eu acho que alguém deve ter batido nele, ou sei lá, ou ele mordeu alguém lá, que acho que ele não reconheceu as pessoas e brigou, aí mordeu ele. Mordeu a pessoa, bateu nele e ficou aquele estresse e nunca mais ele quis. Se passasse na frente de um pet shop, se tinha aquele cheiro de sabonete lá, mano, ele ficava louco, velho. Morreu sujo, né? Coitado. Sim, não tinha como dar. Pô, mas não dava banho nele, Não cara? dava pra dar banho nele. Mas nem Ele você via dava? água, ele ficava em choque também? Não, eu tentei dar banho. A gente colocava umas luvas assim, Uns uns paradapras, assim, umas coisas assim pra ele não Não. morder. E pegava ele na coleira e tal, falava que chamava ele pra passear, ele ficava todo feliz. Aí levava ele no quintal assim. Aí era loucura, aí ele mordia. Nossa Senhora. Só que aí minha mãe ela falou que ela tinha medo de ele ficar muito nervoso e estourar a veia do olho dele. Sabe aquelas coisas que o pessoal conta? Não, cuidado, o cachorro pode ficar muito nervoso, aí senão estoura o coração dele aí. Não, o olho explode. Aí minha mãe ficava com medo, né? Daí a gente meio que tentava dar aquele banho mais ou menos, assim. Mas foi isso. Vou 13 anos, ele passou uns 5 anos sem banho. Mas então, sabe o que pode ter acontecido? É que hoje em dia é muito evidenciado isso de maus tratos dentro de clínicas, né? De banho e tosa. E isso existe mesmo. Pode ter acontecido. Mas o que as pessoas não falam, né? O que pode ter acontecido com o seu cachorro? Ele foi lá para tomar banho, viu uma pessoa que ele não conhecia, falou: opa, você não vai mexer em mim, não. Não te conheço, quem é você? Né? Porque os cachorros, eles gostam de rotina, eles são metódicos. Sim. Né? Então, Aí fugiu daquilo que ele tá acostumado a ver. fugiu daquilo que ele tá acostumado, não quero. Aí a pessoa, não, você tem que tomar banho, porque você veio aqui para isso, e começou a forçar a tomar banho, às vezes não foi nem maus tratos. Sim. Tentou dar banho, não foi? E ele associou aquilo, o banho, com algo negativo. Tipo, vão me forçar a fazer algo que eu não quero. E a partir daí que ele passou a não gostar de pet shop. E tem como destravar isso quando acontece isso no animal? Tem. A gente faz uma dessensibilização, que a gente inverte o comportamento do cachorro. A gente faz ele entender que aquela situação não é algo ruim. Que aquilo é algo bom, algo prazeroso, é algo divertido. Então, a gente tem todo um tratamento, todo um protocolo que a gente faz para recuperar também o comportamento do cachorro. Aí, ó, pra você que acha que é caso perdido, ó, podia ter falado com você, ó, podia ter mandado mensagem pra você na época. Tudo tem jeito, É. gente. Só não tem jeito quando é neurológico. Aí não tem como, mas... Mas seu cachorro tinha um fiozinho descapado também, não tinha não? Tinha, Tinha um lógico, pouquinho. minha mãe acha que a mulher bateu na cabeça dele quando ele era pequenininho, que ele... Não, mas era, que eu ia na casa dele e eu brincava assim, ele vinha, mas do nada ele rosnava assim, né? Tipo, dá uns 5 minutos nele e tipo, meio que meio, não sei se ele chegou a me morder, mas eu sentia que poderia vir uma mordida ali a qualquer momento. Não, minha mãe, ela fala, assim, minha mãe, quando ela ia pro quarto dela, ele latia pra ela do nada, assim. Ele dava um susto na gente, assim, porque do nada, porque, pô, todo mundo ali, na hora de dormir, tá, todo mundo vai pros seus quartos e tal, aí ele ia assim, latia assim nela, mordia ela, assim, uma vez ela pisou no chão, ele tava do lado, assim, e mordeu ela, assim. Ela até mostra pra você, ó, a herança que ele me deixou, Nossa. a cicatriz aqui, ó. Tadinho. Mas uma coisa assim, já que eu vi falar, tava até pesquisando esse negócio de banho na internet e tal, aí o cara disse que, assim, você tem que pegar um dia de calor, tiver muito calor, e levar ele pra passear, não dar água pra ele, levar ele pra passear, deixar ele bem cansado, bem exausto. E aí você pegar uma mangueira, puxar ele ali, jogar uma aguinha no pezinho ali, pra ele começar a se sentir refrescando, né? Aquela coisa de deixar numa situação
gostosa pra ele, né? E tal. Aí eu tentei fazer isso com ele, até que no começo, assim, ele até que tava gostando ali. Não, aí quando foi jogar água em cima, aí... Chegou no pescocinho. Ficou louco. Então, porque a gente não sabe qual a associação negativa que ele teve com o banho. Se ele associou a água como algo negativo, não vai adiantar você fazer isso, porque o que dá medo nele é a água. Então, você tem que primeiro sensibilizar ele com a água, fazer ele entender que a água não é algo ruim. Mesmo que você deixe ele andar num dia muito quente e depois faça algo para aliviar aquele calor, para ele é a água, é aquilo do momento. Opa, água, tenho medo, não quero. Então, vou ficar bravo. É basicamente aquela coisa, né, que você disse, né? Sempre tentar trocar aquela sensação ruim por uma coisa boa, sim, né? Sim. Mostrar uma coisa boa. O meu, ele tinha muito outros cachorros, né? Até uma vez que a gente levou ele aqui no Parque da Moca, que tem aquele local, assim, onde você solta os cachorros. Né? Cachorródromo. Isso, cara, eu nunca vi aquele cachorro tão feliz na minha vida, velho. Meu, e era um monte de cara. É engraçado porque você fica com medo, né, de soltar ele lá dentro e dar alguma briga. E você fica com... Se pegarem ele lá no meio lá, como é que eu vou resgatar? Tem um monte de cachorro, não vou entrar no meio lá e pegar. Aí você solta. Imagina cedo, agora você É? no meio. Imagina entrando no meio lá no meio resgatar. Não dá. Eu falo, filho, sinto muito. Você vai de arrasta. Mas aí soltei lá, assim, o bicho fica feliz, assim. Aí ele entra, né? Aí todo mundo, os cachorros tudo para, assim, pra olhar quem é o cachorro novo tá entrando. Aí eu olho assim, ele fica assustado. Aí um corre, aí um correu, já corre pro outro lado. Aí quando vai ver, tá todo mundo correndo, assim. Aí um esquece do outro e começa a correr. E fica correndo aqui. Mano, e todo um monte de cachorro feliz, né? E cachorro tem essa coisa de sentir a vibração, né? De quando tem tá uma vibração positiva ali, tá, Tem. né? Então eles ficam felizes, assim. Nossa, foi uma coisa muito gostosa de ver, assim, correndo, assim, com um monte de cachorro. E era cachorro grande, pequeno, de tudo que é jeito, né? É uma coisa linda, mano. Viu como é mais fácil animais do que humanos? Porque se fosse, vamos colocar a mesma situação se fosse humanos. O cara ia chegar assim meio do nada, ih, mano, que é esse cara aí? Aí já ia ficar meio pato, e aí, pá. O cara fosse bom no papo ali, ia se lascar. É o que você falou, o cachorro não fala, né? Então tá tudo certo. Não, então, isso que eu falo, né? Porque assim, eu tenho muito essa coisa com animal, né? Isso que é ruim de usar o Facebook, porque você começa a ver essas coisas de animal, né? Tipo, um animal passa dificuldade na rua. Meu, você viu isso no Facebook e já era, só começa a aparecer isso. Teve eu vi uma cadelinha que ela tava prenha e ela tava na porta de uma lanchonete. Prenha, sabe aquelas bem magrinhas assim, prenha assim. Aí os caras que passavam pra comprar lanche assim, ela ficava assim, batendo assim. Tadinho. Aí eu ficava assim, pegava o lanche e ia embora, assim, aí chegava outro, pegava assim. Mas você via que era assim, tipo, era um desespero, né? Era um desespero pra comer alguma coisinha. Meu, eu vi aquele vídeo, mano, acabou comigo uma semana, assim. Eu fiquei uma semana no vídeo aqui. Aí raça pra cima é outro vídeo do cachorro. Nossa senhora. E tem uns cachorros que tem comportamento humano também, né? Você viu lá aqueles vídeos que você via lá? Ah, os Skinwalker? Lá deu falar dos Skinwalker? Tem no TikTok lá, mano. É besteirada. Não, é uma... Tipo lenda urbana, né? É uma lenda Tipo urbana. lenda urbana, que agora falam que na Monte verdade, Apalache. Que tem espíritos que entram no animal, né? Que possessam o Mas animal. E o animal começa a agir que nem ser humano. Aí tem uns vídeos lá que é tipo tem um cachorro sentado assim na escada. Tipo, fumando se fosse- cigarro. Não, cigarro não. Não, mas sentado assim na escada, assim, que nem gente, assim. Com a perna cruzada. Aí a dona filmando assim, o cachorro assim, aí o cachorro que vê que tá filmado, ele volta normal, assim. Aí o cara, aqueles vídeos react, né? Olha lá, eu tô falando pra vocês que isso existe. Mas você falando disso, não sei se você viu que tem uns humanos que estão falando que eram cachorros em outra vida e tá se comportando como cachorro. Você chegou a ver isso, não? Teve até uma. Acho que na Paulista. Teve uma. Na Paulista? Não, teve uma. Não sei se foi uma. Tipo uma passeata, alguma coisa. Não vou lembrar o que foi agora. Mas teve meio que um encontro, assim. E tem relatos, os caras fazendo vídeo. Não, que desde quando eu nasci eu já me achava meio estranho. Não sei o quê. Estranho ele realmente é. Lógico. Mas os caras falando com uma sinceridade absurda, assim. E os caras realmente, Gente. tipo, se comporta como um animal, anda, tipo, como quadrúpede, assim. Você nunca viu isso? Não, então, não, acho que Não, tá isso- invertendo, porque assim, os humanos querem humanizar os cães. Agora, isso aí é o inverso, né? Uhum.
querendo ser. Teve um japonês lá que cara. comprou uma. Sim, Gente, nunca gastou vi uma isso, grana. Teve um japonês lá que comprou uma roupa lá de. Mandou fazer uma roupa assim de cachorro, mas, tipo, perfeita, assim. Ele fica lá usando a roupinha dele lá, pulando em parque lá, pra lá e pra cá, assim. Falando, é a mesma história, falando que ele se sente um cachorro e tal. Ele, acho que na outra vida ele era um cachorro e comprou uma roupa. Ele falou que o momento mais feliz do dia dele é quando ele veste a roupa e vai pro parque. Eu tava até Ai, procurando aqui, então, são mas os aí- Therians. Já tem até Therians? no. É. Os Therians. Ó, vou procurar isso. Sério, depois você procura. Aí daqui a pouco vai chegar um desse lá pra você. Aí vai chegar o tutor com o Therians. Vocês podem adestrar, meu. Cachorro segurando a coleira lá dentro. Ó, ele tá depressivo aqui, Joyce. O que eu faço com ele? Sim, mas tem, Ah, cara. é. E os caras Gente, falando. não sabia disso, não. absurdo. Sim. Qualquer É. dia vai chegar lá. Aí, ó, pai, cadê o. Ó, Você achou, Crudão? Não, pô, o cachorro é grande só, né? 75 mil, olha. Ah. Gente. Aí ele comprou a fantasia pra ele usar. Pra ele usar. Qual Olha que é? lá, a fantasia dele, olha ele aí, ó. Esse aqui? É, pô. Nossa. Caralho, parece um cachorro de verdade. Eu tô falando, você gastou 75 mil, tinha que ser um. É mesmo, né? Caralho, mano. Nossa, parece um cachorro mesmo. Não, real. Ai, gente, não Tem acredito. um cara ali dentro? Puta que pariu. Não, Olha os cachorros, o- os cachorros acho que até se liga, mano. Você viu que eles ficaram O cara é meio bem choque? pequeno, né? Pra caber dentro do... É, deve ser um anão. O Pistolinha deve estar aí dentro. Olha isso. Cara, mas tem uma. Tá rolando um bagulho meio maluco. Aí você vai ouvir falar. Therians. Gente, Quando eu vi, eu inverteu falei, não, agora, acho que os então. caras estão zoando, né? Tipo, sei lá, só pra tirar uma onda e tal. Mas aí eu vi uns vídeos assim dos caras fazendo lá. um depoimento, assim, tipo. Gente. Absurdo. Nossa, 75 mil essa fantasia. Nossa, imagine o bico de papagaio depois, né? Andando de 4 fazer. Ah Vai lá. ficar até com hernia de disco, mano. Não, mas é absurdo, velho. É absurdo. Gente. Isso sim é uma humanização, talvez, né? É. Ah, sabe, Isso. não sei se você já percebeu esse comportamento que eu venho percebendo, vou tirar da bunda esse pensamento, né? Essa conclusão que eu cheguei. Eu tô percebendo que casais, eles estão tendo menos filhos e estão Sim. preferindo ter mais pets. Sim. Não sei se é por medo da responsabilidade que é ter um filho, ou não cheguei a essa conclusão, mas talvez possa ser algo a ser levantado. Mas eu venho percebendo que tá tendo, né, tá tendo menos, os casais também, tipo, namorados que juntam tal. Ah, Eles estão preferindo muito mais ter um pet do que ter filho. Você vem isso, sim, você isso chegou acontece. a reparar essa mudança Sim, comportamental, né? Porque tá tendo menos Pessoas que querem menos ter pessoas que, né, mulheres engravidando, né? Tá diminuindo bastante isso, né? Sim, sim. E Isso tem bastante. Vocês vêm percebendo isso? O que que você acha disso? Eu já tive várias clientes, né, que não puderam ter filhos e falavam pra mim que, eu não pude ter filho, então eu resolvi pegar um cachorro, né? Aquele lance da pessoa ter o carinho, ter um apego em uma vida, né? Então não pode por uma criança, ela vai para um cachorro, né? É uma coisa meio que de projeção mesmo. E tem os casos que a pessoa não quer mesmo ter um filho, porque hoje em dia fala-se muito de maternidade real e muitas mulheres expõem muito que ser mãe é muito difícil, é muito trabalhoso, né? E elas não falam o lado bom da história de ser mãe, elas falam o lado ruim, né? Sim. Porque isso há muito tempo atrás não se falava. Então a mulher vai ficar com o corpo assim assado, você vai ficar sem dormir. E algumas mulheres, ouvindo isso, elas já pensam, então não quero ter um filho, é muito melhor ter um cachorro. O cachorro não vai me dar todo esse trabalho, ele vai estar sempre feliz quando eu chegar em casa. Então o pessoal acaba trocando. Ser mais fácil de lidar também, É. né? Porque ali, assim, cachorro é muito fácil de se lidar. Você põe ele tendo água e comida e você dando um carinho, Sim. um amor ali. Não é que nem uma criança, né? Criança Até tem por- tudo.
escola, né? Nem vamos entrar pra não desanimar futuras. Começa a falar e já As Filho, coisas tenha hoje. filho, gente. É, E tem também, né, essa questão da vida hoje em dia ser muito corrida. sim. Então, muitas vezes, a mulher pensa, eu vou ter um filho, mas eu vou ter que parar minha carreira para me dedicar a isso. Então, às vezes, ela não está disposta. Vou pegar um cachorro porque eu vou tratar ele como filho igual. E aí, também, vai pro cachorro. Eu tô com um problema, talvez eu tenha que passar com vocês verem. Deixa eu botar minha roupa. Não, mas é que nem a gente tava falando em off, né? A gente tava falando em off que eu tive uma gata, perdi uma gata, acho que em 2022, não vou lembrar agora, fazem 2 anos, 2 anos, não vou lembrar. E ela ficou comigo durante 20 anos, né? Eu tinha ela desde 2002, 2003, sei lá, whatever. Mas foram 19 e pouquinho, quase 20. E eu sofri muito com ela, porque ela não foi um falecimento assim, que ela simplesmente teve, sei lá, foi de repente, alguma coisa. Foi muito difícil, por quê? Porque ela começou a morrer, definhar aos poucos, né? Ela teve problema no rim, né? Que é bem comum em gatos, né? Então comecei a fazer, eu tinha me mudado, né, para um apartamento, aí eu tive que voltar para casa da minha mãe praticamente para poder levar ela todos os dias para poder tomar soro. Então eu tinha que levar e pagava, gastei uma nota. Até um momento que a veterinária falou, se você ficar vindo aqui todo dia para dar soro para ela, você vai gastar uma grana, melhor você aprender e você fazer sozinho. Aí eu aprendi, fazia todo dia aquele soro Subcutâneo. Não, o subcutâneo que é por fora, pela pele. Isso, fazia ele, tal, e aquela esperança de, fazer ela voltar. Ela não comia, já tinha, porque perde o apetite, né? Quando dá um problema no rim, né? Parece que sai uma toxina no estômago, que eles não sentem apetite. Dando comida forçado praticamente. Foi um pelejo aí de uns 20 dias, um mês, vou colocar um mês, assim, um mês e pouquinho. Eu ia pro rolê, eu tinha que passar na casa da minha mãe, dar comida pra ela, fazer o soro, saía, voltava de madrugada. Foi um absurdo, um bagulho assim que... E quando eu achei que ela fez os exames, a veterinária me mandou a mensagem, falou, por incrível que pareça lá, e né, fez os exames, aí tinha, eu não vou lembrar agora, mas tinha umas coisinhas que tinha que diminuir, né, uns dados lá, e diminuiu, fiquei feliz pra caralho, eu falei, isso era uma quarta, chegou na sexta-feira, quando eu cheguei pra ver ela tava mal, assim, não conseguia andar mais, eu falei, enfim, foi, ela aguentou, e hoje eu não consigo mais ter nenhum tipo de animal, tipo, hoje isso me deu um trauma absurdo, e eu fico, é muito egoísta que eu vou falar agora, mas, tipo assim, o que adianta eu pegar um animal que vai durar mais ou menos uns 12, 15 anos no máximo, e eu dar todo o carinho, toda a dedicação, e sabendo que daqui 10, 12 anos ele vai falecer. Como que eu vou ficar? Então eu criei esse pensamento egoísta dentro de mim, assim, absurdo, tá ligado? E eu acho isso muito ruim pra mim, entendeu? Porque, sei lá, às vezes eu sinto vontade, mas eu já penso assim, eu já tenho esse pensamento, esse pré-pensamento que eu sei que não é legal, mas hoje em dia eu não consigo mais, sabe? Porque eu acho que eu passei um veneno tão forte com ela que eu não quero passar por isso de novo. Eu não quero ter mais aquele sentimento da perda também. Só que eu vejo que é tão comum as pessoas de, morreu meu gato, dá um mês já tá com um gato novo de novo. Como assim, velho? Tá ligado? E eu não sei como tratar isso. Quanto que é a sua consulta? E eu não consigo mais. E eu coloquei assim, né? Tipo, eu joguei assim pra Deus. Eu falei, se for pra ter um animal, ele que vai ter que vir até mim. Tipo assim, eu chegar em casa e ter um gato lá no meu portão, assim. E eu falei, não tem o que fazer, vou ter que ficar. Tipo, só se for algo muito extraordinário, assim, porque agora eu ir lá e ir atrás, querer, nunca. Não quero, por enquanto. Tanto que a minha ex-namorada queria pegar um gato e tal, e eu, não quero, mano. Eu vou daqui, sei lá, daqui poucos anos ele vai embora, e aí eu vou ficar mal de novo, passar por tudo de novo. Mas aí você estaria se preocupando com uma coisa que não aconteceu ainda. Mas vai acontecer 10, 12 anos, rapidinho. Mas até lá você duas Copas do Mundo e meia. Animal? Eu entendo. Não, eu sei que é errado. Que nem eu falei, meu pensamento é Sim, egoísta eu pra sei. caralho. Mas eu não consigo quebrar esse trauma, vamos colocar como um trauma. Isso. Mas você gostaria?
No fundo eu gostaria. Hoje eu não teria como, porque eu não fico muito em casa, né? Eu moro eu divido apartamento com um amigo, né? Apesar que ele levou o gato dele agora, né? Então, talvez faria. Mas eu tava mais sozinho, né? Ele Mas você foi tá se pra lá apegando ao gato recentemente. dele. Não me apego a gato. Então, quando eu mudei pra esse apartamento, tinha 2 gatos. Tá se apegando. Não, olha, se liga. Quando minha gata morreu, aí nesse apartamento eu morava, dividia um AP com um cara que ele tinha 2 gatos. Passou 2. Aí tinha uma gata, a Jurema, aí eu meio que quase me apegando. Eu falei, não vou me pegar você, não. Passou, sei lá, uns meses assim, ela teve um infarto fulminante, assim. Eu falei, nossa, ainda bem que eu não me apeguei a ela. Nossa. Porque eu já tava fudido já da perda da minha gata. E aí passou, acho que não passou nem 6 meses, vai, uns 4, 5 Nossa, o meses. gato tem Eu infarto tinha fulminante. viajado pra tocar e voltando de viagem, tava no litoral, nem lembro, acho que em Minas. Foi quando eu fui gravar o CD lá em BH. Voltando de BH, ele manda mensagem, a Jurema do nada caiu, não sei o que, gata nova, devia ter 7 anos, sei lá. Eu falei, nossa, ainda bem que eu não me apeguei a ela. Mas aí, sei lá, eu não... Tem tratamento pra mim? Existe Tem, algo que tem. eu possa fazer? Porque por mais que eu sinto, às vezes eu penso, né? Mas hoje em dia não dá, né? Porque eu não fico muito em casa, né? Minha vida é muito corrida, né? Então eu não conseguiria dar atenção. Acho que aí seria até foda, né? Deixar um animal lá o dia sozinho inteiro no o dia apartamento. É. Mas, Tem alguns psicólogos que fazem uma terapia mais focada em luto por animais, né? E você pode procurar um desses profissionais, mas é que cada pessoa tem um tempo diferente de vivenciar aquele luto, pode ser. né? As pessoas têm gente que, um mês tá ok. Tem gente também que tá em processo de luto, mas o jeito dela lidar com aquilo é pegando outro animalzinho para preencher aquele espaço. Tem gente que não, que vai mais devagar, que espera aliviar, acalmar para depois ter outro. Você acha errado ter esse negócio de, tipo assim, por exemplo, tem um animal, tal, você tem 10 anos lá com o seu cachorrinho ou seu gato, ele morre e tem aqui 2, 3 meses de luto, aí vocês vão pegar um outro. Eu lembrei também, ó. Eu ia fazer um comentário, mas vamos esperar. Não, mas dá pra te contar essa história. Não, na verdade não é uma história, mas vai continuar. Lá vem. Aí, meu, é errado isso. Você acha que é tipo aquela coisa, tipo assim, tipo, já ter um outro animal, assim, de já se apegar a um outro animal? Eu não acho errado. É igual terminar relacionamento. Não tem gente que termina 10 anos de relacionamento e começa a namorar com outro. É uma Mas coisa. namora aquelas, né? Mas não tem certo e errado, né? Você tá fazendo bem pra pessoa, não É. prejudicou o animalzinho nem nada, tá tudo bem. É porque é um parceiro ali, né? Não tem um contato a mais, né? É um parceiro ali. Se você tem amor pelos animais e vai tratar esse animal novo que tá chegando também com amor, com carinho, com atenção, acho que é válido, tá ligado? É o que ela falou, acho que cada um vai enfrentar o luto de uma forma. Então, às vezes, se isso também vai fazer bem tanto para animal quanto para a pessoa. Eu acho que eu tô vivendo um luto, então, né? Talvez. Sim, porque sim. eu Pô, mas fiquei 2 anos já é É um errado. processo. Mas é um processo, Mas eu né? fiquei, Como você falou, cada um tem seu processo, eu né? fiquei É. quase um ano sonhando com ela. Sonhando mesmo. E no sonho, ela tava viva. Eu falava, puta, por que você tá viva? Eu vou ter que sofrer tudo de novo. No sonho eu tinha esse pensamento. Eu falava, não, eu ficava feliz e tal, mas depois vinha um negócio e falei, puta, mas aí eu vou ter que passar tudo de novo. Nossa, se eu foi morrer bem de novo. traumático, né, pra você. Foi pra caralho. A minha gata aqui, 20 anos, E né? 20 anos. E gato não chega a durar tanto esse tempo, né? Não. E ela só foi porque eu me culpei durante um tempo também, né? Porque foi na pandemia, né? Foi pós-pandemia ali, eu tava meio sem grana. E quando eu saí do apartamento, foi assim, quando eu voltar a ganhar um dinheirinho, eu vou te levar no veterinário, fazer um check-up. Porque como ela já tava com 19 já, eu falei, porra, 19 anos, fazia anos que eu não levava ela pra fazer um check-upzinho, né? Ver como que tá as coisas. Então, aí eu comecei a me culpar nisso. Falei, puta, foi relaxa, se eu tivesse pelo menos levado ela uma vez por ano, né? Depois que passou dos 15 ali, talvez ela poderia ganhar mais uns 2, 3 anos, sei lá. Mais algum tempo de vida, né? Então eu também vivi isso um pouco, essa culpa. Me culpei um pouco, assim. Mas depois eu entendi que, mano, tudo é como tem que ser, tá ligado? Tipo, não adianta me culpar, se Deus quis que fosse esse momento e foi isso, tá? Sim, sim. Eu tive uma cachorrinha que faleceu também, Renal.
Ah. É bem difícil. Era todos os dias em veterinário. Ela ficava o dia inteiro tomando soro. Como ela era uma boxer, era muito grande, não dava para fazer subcutâneo, porque ela precisava de 1 litro de soro por dia. Caralho. Então imagina, Eu 1 litro imagino. na pele não dá. E ela ficava lá, Ficava intravenoso, full ficava time lá no... no soro. Qual que é É bem aquela, difícil. qual que é aquela raça que tem problema pra respirar? Problema para respirar? Você tá morrendo. Geralmente os braquicefálicos têm uma dificuldade maior para respirar. Esse é o cachorro do MIB lá, não é? É do MIB Do esse MIB. daí que Pug. tem. É o Tem pug? É o Pug, pug. eles. Parece que tá morrendo toda hora. Bulldog francês também. Os bulldoguinhos, no geral, têm mais problema. Sim. E eles fazem o ronquinho. Tadinho, né? Tadinho. Esse lance de cachorro, lembra até uma história. Minha mãe, ela teve um. Minha mãe, ela tava voltando assim voltando do mercado. Aí tinha um cachorrinho assim, aquela raça do Scooby-Doo. Aí você um cachorrinho assim e tal. Aí tinha uns moleques chutando cachorro, zoando cachorro, sabe? Jogando lata no cachorro. Aí minha mãe olhou aquilo, minha mãe ficou indignada. Falou, não, o quê? Aí brigou com os moleques e tal, não sei o que, pegou o cachorro e levou pra casa. Levou? Levou pra casa. Aí cheguei em casa, tinha um cachorro em casa. Eu falei, que porra é essa? Nada do cachorro em casa? Ela, não, os meninos estavam maltratando, trouxe. Meu, aquele cachorro pegou um amor pela minha mãe, mano. Eles são muito gratos. Minha mãe falou assim que ela acordava assim, e ele ficava assim, ele fazia tudo que ela. Pra onde ela ia, ele ia atrás. E ele ficava assim, paradinho assim. Aí minha mãe fazia, ele conversava comigo, ele ficava. Só que aí minha mãe, ele cresceu demais, assim. A gente morava em apartamento na época. Ele cresceu demais, assim, demais. E É, Caramba. teve que dar. Tinha uma Dog raça do Scooby-Doo em alemão, né? casa. É o dog alemão, né? Em casa, velho. Caralho. Ele é gigante, hein, mano. Ele cresceu demais, É louco, assim. você dá pra botar uma carroça ali nele e você vai. E eu Ele tinha é medo dele muito porque ele mordeu uma grande. vez. E aí eu fiquei com medo dele, eu ficava meio assim com ele. Mas, nossa, ele com a minha mãe assim, vocês se amavam, assim. Era uma doideira, assim. Era. Qual que é a raça mais difícil de treinar, mano? mais difícil de treinar são os. Chow Chow é mais difícil de treinar. Os cachorros asiáticos são mais difíceis. É. Eles têm um temperamento mais forte e eles são mais independentes. Então, para você conseguir treinar ele, você tem que criar um laço muito forte com ele. Pra ele confiar em você, né? Mas eles são mais na deles. Então, é aquilo, eu vou fazer quando eu quiser. Aí são mais difíceis. Aqueles pitcherzinhos lá que parece que tá aquele ligado no 220 lá. Aqueles é ruim de fazer também, de treinar? Aqueles que parece que vai infartar a qualquer momento. Não é difícil de treinar. Porque Eles aqueles- aprendem fácil. Eles aprendem bem fácil. Mas eles também têm um gêniozinho difícil, né? Eu Então- tenho um horror desse cachorro. 20. E muitas pessoas falam, ai, não, cachorro é tudo igual, você tem que saber lidar com ele, que todos vão aprender do mesmo jeito, tudo vai ser igual. Não é, gente, cada raça tem a sua característica de temperamento. E isso tem que ser respeitado, isso existe. Sim. É aquilo que a gente tava falando, não é, eu vou tratar meu cachorro com carinho e amor e tá tudo certo. Cada raça tem um jeito específico de aprender, né? E ele tem características como teimosia, outros têm mais facilidade. Então, Tem um que é mais fácil? Uma Mais raça que é mais fácil. fácil. Labrador? labrador é fácil, border collie. E tem aquilo também, é mais fácil de treinar pra o quê? Tem que ter uma finalidade, né? É aquilo, cada cachorro tem a sua característica específica. Então, assim, eu quero treinar o meu cachorro para fazer faro, né? Que nem cachorro de polícia. Então, tem os cachorros que são mais voltados para isso, que tem o faro um pouco mais aguçado, que é Beagle, né? Muitos usam labrador também, que é um cachorro dócil, que é mais sociável e que tem também esse lado do faro mais aguçado. Né? Então, eu quero um cachorro para fazer segurança, defesa. Então, um pastor belga de Malinois, um pastor alemão, um Rottweiler, que é muito utilizado pela polícia. Eu quero um cachorro de companhia que vá comigo para tudo quanto é lado,
Brinque com todo mundo, um golden, um labrador. Então depende do que a pessoa quer, né? É fácil pra o quê? Né? O que você quer do seu cachorro? Porque também, às vezes, assim, eu falo, como você falou, tem que ter uma finalidade e tal. Mas, por exemplo, você pega um cara que, pô, não consegue receber visita em casa, né? Tem um cachorro, tá, com a família ele dá um dócil, mas chega a visita em casa, é aquele inferno, né? Tem que amarrar o cachorro, levar lá pra fundo, sabe? Aí aí, às vezes a pessoa quer adestrar pra tipo, conseguir Sim, ser sociável com as visitas, né? sim, De sim. entender que a visita não é uma coisa ruim, né? Às vezes também treinar, como você mesmo disse, pra fazer segurança, né? De residência, né? Sim. Eu tinha uma amiga que ela, velho, era tipo, parecia que os cachorros estavam acima das pessoas da casa, assim, cara. A gente tava jogando um poker assim na sala lá, e ela tinha um cachorro lá, mano, que latia, ela não parava de latir, eu jogando poker, tava escutando música. Aí eu falei assim, ô meu, põe um cachorro lá, não, você prende eles no quarto lá, tal, não sei o quê. Aí eu falei, mas vai doer meu coração, deixa eles no quarto. Eu falei, pô, deixa eles no quarto lá. Põe lá a raçãozinha, água pra eles lá no quarto, deixa lá. Ou me, Deixa. ou me usa de exemplo, que eu não consigo entrar em casa por causa da Também cachorra. tem essa. A gente vai falar do seu caso já. Aí, tal, aí deixou, aí prendeu os cachorros lá. Aí eu jogando lá, e ela falou assim, ai, dá dor no coração prender meus doguinhos no quarto. O César virou e falou assim, porra, mano, mas, pô, tem aguinha lá, uma cama king size, um banheiro lá, pô. Suíte. Ô, eu tenho dó dos cachorrinhos na rua lá, que tem a perninha, que bebe água do ralo lá. Esse eu tenho dó, agora você não vou ter dó, não. E lá parece que tá sendo insensível. Tem o caso, o seu, né, Zé? Cachorro vem com entidade, viu? O cachorro da... É espírita, seu cachorro? Não sei se é espírita, mas ela veio com umas 3 entidades juntas que não tem jeito, não. Tem a Joyce aqui, Comigo, ó, né? já contrata a Joyce pra adestrar ela lá. Ela é adestradora e exorcista, tá? Tadinha da Mãe de cachorra. santo de pet. Não, então, a gente fala assim, quando você fala na questão de adestrar, é pra esse tipo de situação, né? Sim. Não vem, dificilmente vem caso levinho de, meu cachorro não faz nada, eu só quero que ele aprenda a andar sem puxar na rua. Vem caso assim. Eu não posso entrar no meu quarto porque meu cachorro pula de cima da cama e quer me matar. É só caso assim. Isso, você começar a trabalhar com exorcismo também. Quem sabe seja mais fácil. Pô, agora que você falou, dicas da Joyce, como que faz pra você andar na rua com o seu cachorro do seu lado, ou com a coleira ou sem a coleira? Aquele cachorro que fica afobado, parece que ele, sei lá, ele quer sair na frente, ele quer tudo e não quer nada. Uhum. Como que faz pra ele ficar ali mais sossegado do seu lado, andar no seu tempo? Momentos dicas da Joyce. Primeira coisa, o seu cachorro precisa estar ligado em você. Você e seu cachorro tem que ter uma conexão a ponto dele entender que ele tem que estar ali com você. Então, ensinar para o seu cachorro que é o foco. Que é a primeira coisa que eu ensino para um cachorro, né? Ele tem que ter foco porque se ele prestar atenção em você, ele vai te obedecer mais fácil. Passeio não é só ensinar o cachorro a andar. Tem outras coisas por trás disso. Como, por exemplo, tem gente que fica em casa, vamos passear! E fica agitando, mostrando a coleira, balançando. Aí faz o cachorro pegar a coleira, sai correndo, e aí a pessoa dá risada, acha engraçado. E você já gerou uma ansiedade danada naquele cachorro. Quando ele for pra rua, ele fala, meu Deus, eu tô na rua, tô no parque de diversões. E vai sair que nem um maluco correndo por aí e te arrastando. Aí a pessoa não vai conseguir segurar mesmo, né? Então não faça isso com o seu cachorro. Não agite ele antes de sair de casa. Saia com ele sempre calmo, tranquilo, que aí o passeio vai ser mais fácil também. E quando ir pra fazer ele uma forma, né, pra
fazer ele fazer as necessidades dele no lugar certo, assim. Porque o Né? cachorro Isso é um grande pouco- problema também. Porque o cachorro é um pouco mais difícil isso, né? Eu lembro que quando eu tinha um cachorro, quando eu era pequeno, minha mãe comprou um tal de Pip Dog lá, que era parecia um potinho de Novalgina, assim, que você pegava umas gotas, dava mas, pelo que eu lembro, nem dava nada aquilo lá. Como Aquilo tem não- alguma dica, assim, que você possa não dar funciona. claro que deve ter um acompanhamento mais intenso, né? Mas tem alguma coisa, assim, que você pode falar, pelo menos pra ajudar um pouco, assim, quem tá nos assistindo a resolver esse problema? Ou, Vou pelo dar menos, dicas amenizar mais, um pouco. né? mais fáceis, assim. Sempre marque o banheirinho do seu cachorro com um tapetinho higiênico limpo e um sujo. Porque através do odor da urina, ele vai se localizar. Da tendência é ele ir e procurar mais vezes aquele local. Foi até o local, fez xixi no lugar certo, recompensa. Para ele associar aquilo com algo positivo. Sempre associando com coisas positivas. Caramba, então deixar um sujo e um E um limpo. e- Caramba, isso eu nunca pensei nessa possibilidade. Cachorro que urina demais, assim, pra marcar território, mas mija demais, assim. Que é, Mija no casa- sofá, no sofá. na cama. Jesus amado. O meu era a casa inteira, velho. Sério? Nossa senhora, era a casa inteira. O Hulk aqui também, ele marca território em todo lugar. Ah, vocês têm que deixar o capô do carro aberto, né? Esse daí Pra ele subir em cima do a carro. outra encarnação ele era gato. Como é que faz pra resolver isso? Sei lá, alguma... Pra começar, assim, antes de chamar um profissional. Então, você tem que ver, o cachorro castrado, a tendência é ele não marcar território. Não, castrado ele não faz. Geralmente não. Mas também tudo depende. Tudo depende Da raça, do dono, da casa, tudo. se o cachorro já pegou o hábito de fazer xixi no lugar errado, isso pode continuar se você não cortar, mesmo se ele for castrado, Sim. tá? E aí você colocar limites para ele dentro de casa, né? Para ele acertar cada vez mais ali aquele lugar. Você pode alimentar ele também nos lugares que ele faz errado, né? Marcação de território é um pouco mais complicado, porque isso é instinto, né? Isso ele não tá fazendo xixi por necessidade de xixi, né? Ele tá marcando ali porque ele precisa marcar e falar para as pessoas que aquele território é dele, né? Mas o que você pode fazer nesses casos não é castrado? Castra ele. E aí você entra com um trabalho de comportamento, que é mostrar para ele que ele não pode ficar demarcando pela casa. Primeiro você demarca, né, a sua casa para ele, deixa um limite na casa, não deixa ele liberado na casa inteira, senão ele vai fazer. Aí então, eu quero que ele comece a fazer sempre na lavanderia. Então deixa ele mais ali na lavanderia, fica de olho nele, fez xixi certo, vai recompensando. Né? Eu tenho vídeos falando de xixi, porque é um problema muito comum das pessoas. Então eu tenho vídeo É o que no você meu mais canal recebe de reclamações, falando, né? tenho vídeos lá falando sobre esse tema, que é bem mais completinho. Isso que eu ia entrar também, você também é youtuber também, né? Pela que eu vi. Tem um canal no YouTube. E aí, como que foi essa ideia de montar um canal? Como surgiu, assim? Você falou, vou fazer um canal no YouTube, foda-se. Eu falei, vou fazer um canal no YouTube. As pessoas, elas querem saber, né? Elas querem dicas, elas querem saber como que funciona esse mundo dos cachorros. E eu falei, vou levar informação pro pessoal, né? Não tem problema nenhum de falar, de dar dica, de falar, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, abri o canal e falou, vou falar pro pessoal o que eu acho legal aí das dicas. E aí, tá gostando desse novo empreendimento aí do YouTube? O que você tá achando? É legal, é legal. É um trabalhinho, né? Mas é... Foi tranquilo? É pra diferente, né? você? Foi tranquilo fazer o primeiro vídeo, assim? Não. Como que foi, assim? Não, é difícil, né? Porque é muito diferente você adestrar e fazer vídeo. Uhum. Né? A gente olha vídeo assim no YouTube e fala, nossa, como é fácil, né? Olha, falação tão natural. Vai lá gravar um vídeo.
É bem mais complicado. É a né? gente aqui, a gente já tá em qual episódio? Você tá 80 já? O dela vai ser o 80 e qual? Acho que é 86. Né? 85 ou 86? 86 já que a gente faz. Que ainda dá. Bastante já, né? A gente dá uma rasgada ali. Você tá com um tempo? Horário? Você tá tranquilo? Não, tranquilo. Tá. Se quiser ir no banheiro também, você pode ir tranquilo, tá? Tá bom. Que a gente segura aqui. A gente segura aqui, a gente vai. Sem problema. Aham. É, eu tinha uma pergunta pra fazer, mas eu esqueci, velho. Você começou Já a que falar. você esqueceu, então. Olha, vou sabia, ó, perguntar. isso que dá pra fazer, ó. Mas você faz um planejamento no YouTube assim? 2 vídeos por semana? Ou você fala, eu vou gravar hoje e é isso? Ou você É. tem um planejamento? Eu comecei sem planejamento nenhum, agora quem faz o planejamento é meu marido. Ah, ele- Falou, vamos fazer isso aí direitinho. Aham. Então eu faço vídeo toda semana, é um por semana. E agora tá mais estruturadinho. Pô, que legal. Porque o algoritmo é foda, né? Tipo, você tem que dar uma segmentação pro canal, né? E se você quebra isso, ele não entrega mais do jeito que entregava, que nem a gente faz aqui, né? A gente é sagrado, tem que entregar 2 vídeos por semana. É que a gente já meio que viciou o algoritmo, vamos dizer assim, a fazer conteúdo toda semana, 2 vídeos por semana, entendeu? Vocês já E a gente começaram, né, É, com e a isso. gente sente que se não soltar um vídeo ou se fazer alguma coisa diferente, pode ser que Se a gente. caia a relevância, não entregue mais, né? A gente, né? E é foda essa parte do YouTube, porque ele não ele não tem um regulamento, né? Ele sempre vai Como que- mudando, e ele muda, sempre vai né? E a mudando. tendência parece que, não sei se é de ano em ano, não sei, sempre ele vai te direcionando, né? Os criadores de conteúdo, não só nós, né? Não, na verdade a gente também é criador de conteúdo, né? Mas assim, eu digo os maiores, assim, a galera que já vive da parada, que já tá há anos, você sente que eles sempre meio que vão mudando o conteúdo de acordo com o que meio que o YouTube quer que você entregue, assim, né? Então é bem difícil, é bem complicado, assim, você manter isso e manter uma rotina, assim. Mas tá rolando pra você? Tá conseguindo rolando, gravar tá toda rolando. semana? Não pode deixar de entregar, né? Não, tem que fazer. Tem que fazer, tem que fazer. Mas é bem legal, assim. Depois você pega jeito, vai que vai. Ô, Joyce, deixa eu te perguntar, é referente à alimentação do cachorro, isso influencia muito também? No comportamento e tal? Influencia O bastante. que não pode dar pra cachorro de jeito nenhum? Você diz de comer ou forma de alimentar que pode influenciar no comportamento do cachorro dentro de casa? Os dois. As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. Não pode ficar dando besteira pro cachorro, comida temperada. Às vezes o pessoal tá comendo alguma coisa, vai dar pro cachorro, o cachorro passa mal. E aí é que as pessoas não entendem que o organismo do cachorro é diferente do humano. Então, isso também faz parte de uma humanização, né? Você achar, eu como, vou dar pro meu cachorro que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Se você der uma coisa muito salgada pro seu cachorro o tempo inteiro, vai ter problema renal, né? Posso fazer uma pergunta, aproveitando? Claro. Né? É verdade que uva, aquela teoria de antigamente, uva mata se der pra cachorro ou não? Dizem que a uva é tóxica, né? E pode matar sim o cachorro. Pode Eita, matar. sério? Dependendo da quantidade, né? É que às vezes assim, meu cachorro comeu uva e não morreu. Seu cachorro é um dog alemão que tem 60 quilos, 70 quilos, e ele comeu uma bolinha de uva. Isso não vai fazer nada Diferença pra ele, nenhuma, né? Agora, se ele comer 3, 4 quilos de uva, aí pode ser que ele intoxique já, né? Agora, um pincher comeu uma uva e passou mal. Por quê? Por causa do tamanho dele. Sim. O organismo menor, assim, né? É. O corpo dele. O meu cachorro, ele tinha... Ele não comia ração. Se não tivesse carne na ração, ele não comia. Esperto. É, ligeiro. Mas é porque, assim, quando a gente morava num apartamento, aqui em cima, que é perto, na época, aqui da Moca, a gente amarrava ele do lado do fogão. Aí cozinhava. Que isso? Amarrava? Como você amarrava ele? Não, porque às vezes... Vai fazer carne no fogão Ele do fica- lado. Ai, Cheirando a comida dele. Quando ele era pequenininho, a gente amarrava, tipo assim, a gente deixava ele de dia na casa, e chegava à noite, a gente amarrava ele pra ele ficar no cantinho dele lá. Que era um cantinho assim, só que ficava bem do lado do fogão, assim. Aí a gente cozinhava e acho que ele ficava sentindo o cheiro da comida. E ele não comia ração de jeito nenhum.
De jeito nenhum. Só ração. Se botasse só ração, ele não comia. Ele passava fome. Não... Aí minha mãe falava assim, não, deixa aí que uma hora ele vai sentir fome e vai comer. Eu falei, não comia. Aí tinha que comprar sempre frango ou uma carne, sei lá, carne moída, alguma coisa assim, e misturar na ração. E o filho da puta só comia a carne, deixava a ração. E você não deu aqueles sachês lá, ele não comia? Você tentou? Tentei, mas ele só lambe. Ele não comia ração. Ele só comia ração assim, uma vez ou outra, assim, pra ele comer ração. Por que ele vai comer ração? Estão dando Tem- coisa é, melhor? Mais saborosa, com mais sabor, né? Com Em sal. compensação, a minha gata, ela não consegue comer outra coisa, ela só come ração. Só come a ração dela. Ração ou sachezinho, mas tipo assim, por exemplo, às vezes acaba a comida dela lá e, putz, já fechou o mercado, não tem como comprar, então mandar um negocinho pra ela comer, ela não come. E ela fica chata pra caralho, ela fica assim. Tipo, te olhando assim, tipo, ô filha da puta, você não vai me dar comida, não? Gato é um bicho estranho, né, velho? Gato, ele fica. Aí você sai da sala assim, ele fica atrás de você, tipo assim, meio que parece te puxando assim, não, vamos lá, você não vai me dar comida, não? Ô, mano, me dá comida, mano. Gato é bem assim mesmo. É. Tem como adestrar gato? Tem como adestrar gato, mas o adestramento deles é diferente, né? Tem profissionais específicos para gato. Tem adestradores de gato. Entendi. Nossa, deve ser bem mais difícil desse gato. É mais difícil. Imagino. Cada cachorro tem sua personalidade, né? Não todos os cachorros são iguais, né? Não. São Cada um todos super- diferentes uns dos Nossa, outros. é que nem ser humano também, né? É. Cada um é diferente do outro. Tudo Né? diferente. Às vezes dois cachorros têm o mesmo problema, mas você não vai conseguir solucionar da mesma forma. Uhum. Porque não são iguais, né? É porque assim, pra quem é de fora assim, acha que todos os animais são iguais, não tem personalidade, né? Mas realmente tem. Cada animal, por exemplo, cada cachorro pode ser da mesma raça, mas vai agir de um modo diferente. Ou pode ser também que o modo que foi criado, que cresceu, pode também influenciar na personalidade do cachorro também, né? Também. Tudo isso. Tem a questão já do temperamento, como foi criado, como são as pessoas, a família. Uhum. É igual um bebezinho. Eu tava falando pra Igualzinho. Joyce da panda que tinha. Que Tinha um a panda, Akita. mano? Não, é a Akita, né? Ah, tá. Achei que tinha um Akita. panda, falei, cara. Porque ela era nervosa pra caramba, aí ela faleceu, depois eu peguei o macho, que é o Thor. E o macho é um doce. Aí ela falou, você deu sorte porque o Akita tem um temperamento mais explosivo, assim, talvez, sei lá. Mas o macho e a fêmea da mesma raça é completamente oposto. É. Não, então, porque às vezes você pega um cachorro que, sei lá, ele é mais alfa, né? Ah, ele é mais alfa, ele é mais dominante, ele quer ser o cachorro dali, né? Que nem aqui o Zé, ele tem dois cachorros ali, né? O Luke e o Mr. Pickles lá. Isso. E os dois não se batem. Não. E os dois estão presos ali no mesmo lugar, né? É. Um do lado do outro. Você viu, né? Você viu ele na entrada. E eles não se dão bem, assim. Tem que... Então, solta um pouco um, depois solta um pouco o outro, porque não dá pra deixar os dois juntos, né? Os dois... Mas já tentou socializar ele? Já tentou já, né, Zé? Já, mas a minha mãe, ela tem medo, ela grita e os cachorros ficam mais nervosos ainda. Eu acho que o problema é esse. O problema é a minha mãe. é. O problema é a minha mãe. Os Acho que- cachorros sentem a tensão, né? Então, se você ficar tenso lá e começa a gritar lá e... Então, aí na cabeça dele nossa, minha mãe tá gritando e ela tá tensa, então acho que eu tenho que atacar o outro, né? É. Porque ele deve ser ruim. Aí o outro pensa a mesma Ele coisa. pensa a mesma coisa, aí pronto. Aí tem os dois aqui na frente, aí tem a Quantos mulher cachorros no da total sua mãe tem? Tem 4. 4. Quatro e 2 gatos. 2 gatos, né? Tem os dois aqui na frente, a menina com a entidade ali no meio e o Thor no fundo. A menina que é de cidade. Já tem a Joyce aqui, ó. Já marca uma... Fala pra Carmen. Mas precisa trazer água benta. Ali não dá certo só adestrar, não. Na próxima eu trago, então. Boa. Não, porque é aquela coisa, né, mano? Você fica refém do animal, né? Você não Fica. consegue fazer as coisas. Ah, que nem o Zé. Não pode descer na cozinha, velho. Pode descer Aí, na como cozinha. é que faz? Não pode entrar na cozinha, gente. O mãe pega lá meu garfo lá.
ela toma conta da cozinha e só meu pai pode entrar. De vez em quando a minha mãe. Aí ninguém entra lá, só o meu pai. Aí tudo tem que pedir pro seu pai. Tem, quando ele tá de bom humor, senão ele fica com o humor da cachorra. Que doideira, né, velho? Então, quando o pessoal pensa em adestrar, é mais ou menos pra esse tipo de situação. É. O que você faria nesse caso, Joyce? Da- Tira da água benta e o crucifixo. Ela provavelmente teve alguma associação negativa com a chegada de outras pessoas ali na cozinha, que ela já determinou que é dela ali o espaço, né? Pelo visto, ela já falou: aqui quem manda sou eu não quero que você entre, então você não vai entrar. E aí, vai uma pessoa lá, e aí ela avança, ela rosa, a pessoa recua. Ela, opa, consegui. Quem domina que sou eu, Quem então. domina aqui sou eu. E aí ela vai condicionando a isso, associando e vira comportamento. A gente tem que inverter esse comportamento dela. E se ele chegar com uns biscoitinhos pra ela lá? Não dá certo. Já tentou, já? Tá. Tem que jogar longe, porque ela quer morder minha mão. Ó, se vocês lembrarem depois, eu mostrei uma foto pra Joyce que eu tirei dela, eu conversando. Aí vocês colocam pra você ver como ela é boazinha. Ela mostrando os dentes pra Conta a ele. história do Doliro lá, do cachorro. Ah, é, lá o Doliro, tadinho. Ele... Doliro é o que a gente tava falando, é um... Tiago Carvalho, né, que é o veterinário. Ele é veterinário, cirurgião o quê, Zé? Ortopedista, cirurgião ortopedista de animais. Aí falou que chegou um Shih Tzu lá, que tava meio velhinho e tal, não sei o quê. E a dona do Shih Tzu era uma senhora que tinha Alzheimer, né? Aí a família falou assim: não, Thiago, esse cachorro não pode morrer, Thiago. Esse cachorro é a vida dela. Se esse cachorro morrer, ela morre junto. Não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ele pegou o cachorro e falou assim: ó, gente, esse cachorro aqui tá nas últimas aqui, ó. Tá? Aí chegou o cara e falou assim: ô Thiago, se a gente fizer assim, ó, eu tava vendo aqui na internet. Tem um Shih Tzu que é igualzinho. Eu posso comprar e deixar aqui? Aí você fala que vem. Aí eu compro e deixo aqui. Nossa. Aí a gente vem buscar que tá melhor. Ela nem vai notar. Aí ele, ai, gente. E aí ele falou assim: tá bom, vai. Traz E isso aí. fez? Aí foi e fez. E deu certo? Deu. Porque era uma senhorinha de 90 anos, sei lá, né? Tava com Alzheimer, tadinha. gente. E o Shih Tzu dela era a vida dela. E ele, assim, ele ficou numa posição muito delicada, né? Por quê? Porque tem o lance também, profissionalismo dele, mas, porra, era uma senhora, 90 anos, que a vida dela era aquele cachorro e com risco dela, né, adoecer, né? Porque tem isso também, né? Tipo, tanto com o animal, Sim. mas isso rola também ao contrário também, Rola, né? rola, Então, e ele fala, o que eu posso fazer? Beleza. Mas é que assim, ele contando, puta, achava o bico aqui. Mas é que esse caso aí, ele fez um bem, né? Tanto pro cachorrinho, que ia ser muito bem cuidado pelo visto, Sim. quanto pra senhorinha, né? E ela chegou nele e Então, falou assim, tudo bem. o cara chegou e falou, ela nem percebeu, tá pra lá e pra cá, pra lá e pra cá com o cachorro. Nossa. Aí eu lembrei daquele filme, Entrando numa Fria, com o Ben Stiller, que ele acha que atropela o gato. Aí o gato é meio que um siamês, né, o gato, né? Aí ele tem uma manchinha branca, ele vai pôr na tinta o rabo do cachorro, o rabo do gato, assim, de volta. Na hora eu lembrei desse filme. Ai, sensacional. Vamos encerrando aqui. Ô, Joyce, antes da gente encerrar, tive aquelas perguntinhas onde o convidado se arrepende de ter vindo. Mas o que você vai perguntar? Oi? Mas o que você vai perguntar? Eu vou ter que trocar, né? Ah, então tá O bom. assunto é outro. Se pudesse... que maldade, né? Eu vou perguntar agora. Se Lá tivesse um apocalipse... Tá, vai. Você quer fazer? Não, é porque... Vai, vamos ver, vai rolar. Agora eu fiquei mal agora. Não. Se tivesse ali e tal, você pudesse salvar 3 raças de cachorro. Se tivesse um apocalipse ali, você pudesse A salvar 3 Arca raças de cachorro. Noé. Arca de Vai, Noé. Ai, gente, sério? Você prefere Só 3 três? discos? Por isso que, é que assim, a gente, quando a gente fala com a galera da música, a gente pergunta 3 discos, né? Entendi. Você salvaria, pô, acabou. Mas acho que é muito pesado salvar 3 raças, né? Por isso que eu falei, mano, acho que não vai fazer muito sentido salvar 3 raças. Vamos Não, é perguntar, melhor vai. falar 3 raças que você mais gosta, assim. Se tivesse um apocalipse, você pudesse salvar. Faz a sua pergunta que você quer fazer.
Tá, Faz a pergunta, Pimenta. Tá. Mas nada impede também dela falar os 3 discos. Pode. Não, disco não, entendo só de cachorro, gente. Então. Essas 3 raças, assim, que Não, que você mais gosta, assim. você mais gosta, assim, que você mais... Você tem cachorro, né? Tenho. Quantos você tem? Agora eu tô com 3, mas eu 3. cheguei a ter 6. Ela vai levar os 3 dela. Ó, Não, os 3 dela já tá salvo. Ela tem que salvar mais 3 cachorros. 3 raças. Quais as 3 raças, raças que salva? você... Não salvar, mas as 3 raças que você acha mais que você acha mais gosta. interessante. Que eu Que você mais Que eu gosta. gosto. Você é mais apegada. Primeiro, boxer. Sou louca por boxer. A minha cachorrinha que faleceu era uma boxer, a Sim, Renal. você falou da... Sim, lembro. Era boxer. Então, primeiro boxer, depois border collie. Esse E- é o... Border Collie? Border collie. Qual que é esse? Você acha aí que Acho. Não, foda-se. Vai, pode continuar. Legal, O que ele vai colocar aqui? Tudo. Mas enquanto isso... É o Border Collar, é o da Lessie? Não. Da Lessie é collie. Border collie. Ah, lá ele achou. Ah, pode crer. Qual que Na é? lista dos cachorros mais inteligentes do mundo, ele tá em primeiro. É? Tenho Então, 2. pra treinar ele deve ser fácil demais, né? Tenho 2. Border. Você tem 2 desses? Tem. E o terceiro? E o terceiro. Golden. Golden. Golden não tem como, Golden né? não tem Golden como. Você Tem já que teve entrar. Golden? Já teve um Golden? Já. Ele faleceu tem quanto tempo? Atrás? Tem menos de um ano que ele se foi e teve uma parada cardíaca também. De repente deitou no chão, começou a ficar ofegante, passando mal. A gente correu pro veterinário e foi. Mas ele morreu antes de chegar no veterinário? Não, chegou no veterinário, teve parada cardíaca, 2 paradas cardíacas lá e aí não aguentou. horror. Ele gostava de mergulhar na piscina. Eu vi uns vídeos seus lá, que tinha um monte de cachorro na piscina lá. É, Nossa, felicidade. são os cachorros da creche. Ah, eles pulam assim, aí sai e pula de novo. Mano, é uma alegria, velho. Uma pergunta. Cachorro instintivamente ele já nasce sabendo nadar? Então, tem cachorro que não é que ele não sabe nadar, é instinto realmente, né, de você querer colocar sua cabeça para fora da água, é instintivo. Alguns cachorros têm a anatomia do corpo que não favorece isso, né? Então, por exemplo, um bulldog francês, catar ele de jogar ele na água, ele vai afundar, por causa do biotipo dele. Então, por mais que ele tenha instinto, também o corpinho Nossa, não ajuda, né? Pior que eu acho que talvez era essa raça, agora eu não lembro. Mas uma vez eu tava num sítio com a galera do trampo, daí chegou a menina com o cachorro dela, eu acho que era essa raça. Ele pulou na piscina instintivamente. Eu falei assim: cachorro, né? Vai nadar. Ele começou a afundar. A sorte é que eu tava na piscina, peguei o cachorro, coloquei de fora, assim. Eu falei, mano, o cachorro não sabe nadar? Como assim? Mas eu acho que era essa raça mesmo. É. Doideira, velho. É isso aí. Joyce, muito obrigado por ter participado. Gostei muito do Imagina. papo. Legal tirar todas as dúvidas sobre cachorros, que eu gosto muito de cachorro, o Rafa também. Mas eu não quero mais. Ah, Por enquanto. Calma, Ele- calma. ele- vai deixa eu passar meu isso vai luto, se passar meu amenizar. Eu que agradeço o convite de vocês para participar aqui. Foi muito legal. Legal. Deixa suas redes sociais, quem quiser Te achar lá no te YouTube também. contratar. Você atende numa clínica ou você atende presencial? Como? Eu atendo em domicílio, Uhum. tenho um daycare também. Que E. chique. Daycare. Os cachorros ficam lá na piscininha, de boa. Sim. Então, quem quiser me encontrar é Psicane TV, que é o meu Instagram. E YouTube também, Psicane TV. Acessem lá, gente. É isso. Isso aí. Muito obrigado, Obrigado. novamente. Obrigado, viu, Joyce, ter topado aqui com ela. Eu que agradeço, gente. Muito legal. A gente gosta muito de animais também, apesar de eu estar vivendo um luto. Um luto eterno, né? 2 anos. Ó, pelo menos hoje você descobriu que o seu bang é um luto. É um luto, é verdade. né? Isso A gente faz. fez Até hoje. uma terapia indireta. Isso vai acalmar aí no Vai, coraçãozinho sim. e. E é isso. Então a gente está encerrando mais um Dona Maracast. Valeu você que ficou até o final do episódio. A palavra de hoje será Qual que é a palavra de hoje, queridão? pet, né?
Pet é uma. Não. Pet não, Não. Quer escolher uma frase, Joyce, pra gente colocar aqui no final do vídeo? Uma palavra. A gente sempre coloca uma palavra pra saber quem assistiu até o final, É, sabe? pra gente saber até o final. Uma palavra? Luto. Luto é foda. Tá muito pesado. Não, Papo gente. mó legal sobre cachorrinho aqui. Ah, Você- doguinhos. 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 Boa, doguinhos. Você que ficou até o final aí, coloca doguinhos nos comentários, você vai ganhar um presente muito especial aí do Dona Mara. E valeu, você ficou até o final, se inscreve no canal. A gente tá ligado, você tá vendo os vídeos e não tá se inscrevendo, então se inscreve, Se que inscreve, ajuda por muito favor. o canal. E, por favor, não, né? E não precisa também. Por gentileza. Ah, Por obséquio. Não, Mas curte, se você inscreve. curte o esquema, curte aí, mano. pô, ajuda a gente pra Inscreve. caralho. É Compartilha, isso. deixa o like também. A gente também tá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, a gente também está. E a gente também tá nas plataformas de música, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Então, se você não consegue assistir o episódio, você consegue ouvir enquanto faz suas coisas também. E tem o nosso QR Code também, você que gosta do nosso trampo, quiser dar uma patrocinada, fique à vontade. E o canal de cortes também, né, Pimentinha? Vai sair aí Isso. depois dos Lembrando aqui que episódios, né? finalizando o episódio aqui, já vai estar liberado os cortes lá no Dona Mara Cortes Oficial, tá? É isso. Não, tanto os cortes aqui com a Joyce, quanto os episódios anteriores vão estar lá no canal, tá? Sim, se inscreve lá no canal de cortes também, deixa o like, compartilha. E aí, queridão, valeu mais um episódio aí. Tamo junto, pô. Episódio foda. Valeu, Valeu né? aí Nós também, o marido da Joyce tá aqui. Qual é o nome dele? Qual é o seu nome? Desculpa, irmão. Gabriel. Gabriel, obrigado aí por ter colado também. E é isso. Mais alguma coisa a você falar? Au. Eu ia fazer o... Eu ia meter um Frank Aguiar aqui, mas deixa quieto. Os teclados. É isso, valeu. Valeu, obrigado. Falou. Acabou.